Matheus, a gente vai conversar agora um pouco sobre as ocorrências registradas até o momento nessas eleições. Quantas foram? Como é que está o cenário até esse momento da questão de ocorrências e crimes durante as eleições? Exatamente, Guilherme. Primeiramente, boa tarde a todos os web espectadores da live do Poder 360. Eu sou Matheus Maia, repórter de política aqui do Jornal Digital. Vamos para as ocorrências, Guilherme. O Ministério da Justiça, até pouco tempo atrás, às 17h43, tinha registrado 676 ocorrências de crimes eleitorais no Brasil neste dia das eleições. O que são esses crimes eleitorais? Bom, basicamente, eles têm alguns exemplos. Os mais comuns são aqueles crimes de boca de urna, que se você está assistindo a nossa live, você já entendeu mais ou menos o que é aquela pesquisa na frente das zonas eleitorais que está proibida nessa eleição, e também tentativas de compras de voto. O estado que mais registrou crimes eleitorais, segundo o Ministério da Justiça, foi o de Minas Gerais, com 92 crimes eleitorais registrados. Logo depois vem o Paraná com 82. Desses 676, 231 foram tentativas de boca de urna e 47 de compras de votos. Se você for lá na nossa página do Poder 360, você consegue ver consegue ver as ocorrências por todos os estados aqui, um a um, para vocês entenderem como que está essa situação. Agora, falando ainda dos crimes, Guilherme, teve um que chamou a atenção aí do noticiário nesse dia eleitoral aí, que é o dia 2 de outubro. Um eleitor brasileiro lá em Lisboa, em Portugal, capital de Portugal, tentou votar 2 vezes, segundo a Polícia Federal. Para ele, a justificativa dele, Guilherme, foi que ele votou a primeira vez, não percebeu e tentou votar novamente. Mas para o Código Eleitoral isso é crime. O crime de tentar votar mais de uma vez no lugar de outra pessoa. Ele foi detido pela Polícia Federal e se revoltou com toda essa situação, que é o vídeo que a gente vai ver em seguida. Houve também uma situação de um eleitor que tentou quebrar uma urna a pauladas no estado de Goiás, certo? Certo. Esse vídeo que a gente acabou de ver aqui, ele mostra como a reação foi desproporcional a essa possível tentativa de deter, de ficar... Enfim, a pessoa perdeu a calma, né? Que é o que a gente tem falado tanto nessa eleição tão polarizada, que seriam casos que poderiam acontecer, mas que o TSE, as outras autoridades têm tentado a todo custo minimizar. O próprio presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, falou mais cedo aos jornalistas, minimizando justamente esses incidentes. Falou que houve sim incidentes ao Brasil todo, como nós vimos no vídeo, como tem o caso de Lisboa que eu citei para você, que lá na Europa, no caso, a urna que a pessoa tentou votar 2 vezes foi inviabilizada e aquela zona teve que continuar a votação com cédulas impressas, que serão enviadas depois de entrar na conta. Matheus, vamos aproveitar a sua presença aqui com a gente agora e vamos fazer um giro pelos resultados das eleições. Vamos aqui para a apuração, a página de apuração. A gente está no Poder 360 com painel de apuração em tempo real. Queria convidar você, nosso web espectador, caso você queira ver em que pé que está o seu candidato a deputado federal, a deputado estadual, a senador, a governador ou a presidente, você pode encontrar todas essas informações no painel de apuração em tempo real do Poder 360. E vamos lá, agora a gente tem 4% das urnas apuradas no Brasil inteiro, incluindo também as urnas do exterior, e a gente tem esse cenário aqui, Jair Bolsonaro com 48,8% dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva com 42,1% dos votos, Simone Tebet com 4,72% dos votos e Ciro Gomes com 3,17%. Matheus, curioso que a senadora Simone Tebet, que está sendo candidata pela primeira vez e figurava em 4º lugar na maior parte das pesquisas, ela está à frente do candidato Ciro Gomes, que costumava aparecer em 3º, não é? Exatamente. Durante toda a campanha, inclusive durante a pré-campanha, o Ciro Gomes ali estava forte em 3º lugar, pontuando 8%, às vezes 9%, às vezes um pouco a menos. Nessa última semana das eleições ali de campanha, realmente que ele demonstrou uma desidratação um pouco mais forte, que acabou sendo culpado até pela própria campanha dele, um pouco pela campanha de voto útil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Vale a pena a gente ressaltar, Guilherme, que ainda são só 4% das urnas que foram verdade. apuradas. Ou seja, ainda tem muito espaço para que esse resultado mude. Mas a informação de bastidor que a gente tem é que a grande vitória dessa eleição para a candidata Simone Tebet, como você falou, é ficar à frente do candidato Ciro Gomes. Por quê? Porque a Simone, ela não era conhecida nacionalmente. Ela era senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul e ela tinha sido eleita em 2014. Ou seja, ela já estava há muito tempo ali e os eleitores acabam se esquecendo. Ou seja, ela teve que fazer uma campanha durante todo esse tempo de se mostrar, se apresentar aos eleitores, e ela conseguir ficar em terceiro lugar no que deve ser a eleição mais polarizada dos últimos anos, para ela é uma grande vitória e um bom indicativo de, se houver segundo turno, o passe dela vai estar bem mais valorizado. Exatamente. Os candidatos que eventualmente avançarem ao segundo turno, caso ele venha a acontecer, de fato vão buscar aí a Simone, o apoio dela, os votos dela. Vamos dar uma olhada como é que está nos estados de cada um desses dois candidatos, no Ceará e no Mato Grosso do Sul, os votos para eles dois. E também, obviamente, para Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar aqui pelo Mato Grosso do Sul. A gente vê, Jair Bolsonaro com 54,2% dos votos, Lula com 37,3%, Simone Tebet com 5,4% e Ciro com 1,99%. Esperado, dá não é? lógica aqui, porque a gente vê que a Simone tem quase um ponto percentual a mais lá no estado dela do que no Brasil inteiro, que na verdade devia até ser um pouquinho mais, mas lá no Mato Grosso a gente já estamos com 22% das urnas apuradas, já dá para ter uma noção um pouco mais clara de como que vai ser lá. Vale lembrar, Guilherme, que lá no Mato Grosso do Sul, apesar da Simone ser de lá, então nós temos um caso específico de pulverização de votos. Por quê? Porque a Simone Tebet é candidata por lá para a presidência, a Soraya Tronic, que aparece aqui em penúltimo lugar nessa tela, né? Mas aqui à frente do Padre Kelmo, com 0,51% dos votos, também é do Mato Grosso do Sul. E nós temos lá uma grande puxadora de votos para o presidente Jair Bolsonaro, que é a candidata ao Senado, que é a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do presidente Jair Bolsonaro, uma das mais bem cotadas ministras do governo Bolsonaro, que estava na frente das pesquisas durante toda a campanha para o Senado lá no Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhada agora como é que está a situação no Ceará. Vamos lá. Que é o estado de Ciro Gomes. Com 2% das urnas apuradas, aqui ela está atrás do Ciro. A gente Bem atrás. Lula com 63,4%, lembrando que Nordeste é uma região bastante pró-Lula. Bolsonaro com 27%, Simone Tebet com 1,3% e Ciro com 7,4%. Esperado também, né, Matheus, já que é o reduto eleitoral de Ciro Gomes, ele já foi governador, elegeu o irmão dele 2 vezes governador, tem uma base bastante forte por lá, natural que ele esteja na frente dela. O que não é natural e que nas últimas eleições foi diferente é que esse percentual de votos está baixo na comparação com o que ele teve em 2018, por exemplo. Em 2018, ele ficou entre os líderes no seu estado. Aqui já dá para a gente ter uma ideia. Vamos ver para governador como é que está a situação no Ceará. Eumano de Freitas, do PT, lidera com 51,3% dos votos, seguido pelo bolsonarista Capitão Wagner, com 31,8%, e Roberto Cláudio, do PDT, esse sim apoiado por Ciro Gomes, está com 16,6%. A gente vê que dá lógica, o Ciro se sai melhor no Ceará, mas como você mesmo disse, muito menos melhor, muito aquém do esperado do que foi 4 anos atrás. E vale a pena lembrar que quando Ciro Gomes foi votar lá no Ceará, hoje de manhã, ele falou com jornalistas logo depois e disse que, apesar de essa ser a 4ª vez que ele tenta o Palácio do Planalto, essa será a última. Independente de qualquer resultado, essa será a última vez que ele tentará a presidência da República. Talvez aí seja um sinal de que, se ele não conseguir, vai abandonar a vida pública, talvez, alguma coisa nessa linha. Lembrando que em 2018 Ciro Gomes sofreu muitas críticas por ter saído do Brasil e ido à França depois do primeiro turno, enquanto ainda restava um segundo turno com o candidato do PT, Fernando Haddad, contra Jair Bolsonaro, que foi eleito naquela época. Vamos dar uma olhada agora como é que está a corrida para senador, já que você destacou que Tereza Cristina aqui a gente está no Ceará.
Bom, aqui vamos falar também a respeito desse Camilo, que é o atual governador do Ceará, liderando, deve ser eleito aí sem muita dificuldade. A Camila Cardoso com 26%, ela é do Avante, e a Érica Amorim do PSD com 5,1%. Vamos ver como é que a gente faz no Mato Grosso do Sul, como é que a gente está no Mato Grosso do Sul, para ver se Tereza Cristina, que você muito bem citou, está bem. Está em primeiro lugar com 61%. E Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, que foi o ministro da Saúde nos primeiros momentos da pandemia, não é? Ele está em segundo lugar com 15,4%, bastante distante, né, Matheus? Fica difícil para ele com 22% das urnas apuradas. Com 22% das urnas apuradas, realmente o cenário começa a ficar mais claro e a Tereza Cristina, como sempre esteve na frente das pesquisas para senador no Mato Grosso do Sul, deve realmente confirmar seu nome no Senado para 8 anos de mandato. Vale lembrar que isso virou até tema no debate entre Jair Bolsonaro e a candidata Simone Tebet, que a Simone teria ciúmes da Tereza Cristina porque ela não roubou a vaga da Simone no Senado, que o natural para vários senadores é tentar a reeleição no Senado, e a Simone Tebet, nesse caso, não tentou a reeleição, ou seja, se ela perder a eleição presidencial, o que tudo indica deve acontecer, ela deve ficar no máximo em terceiro lugar, ela vai ficar sem mandato algum para o próximo ciclo eleitoral. Vale destacar aqui que lá no Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro está se saindo muito bem com 28% das urnas apuradas. Tanto ele 28, como a sua candidata ao Senado, a Tereza Cristina, estão bem na frente, e os seus desafetos, tanto Lula quanto Mandetta, que virou desafeto depois que deixou o governo Bolsonaro, estão ficando para trás já na apuração até agora. E 28% já é bastante, quase um terço. Vamos ver para governador aqui em Mato Grosso do Sul como é que está. Capitão Contar. Capitão Contar, ele está com 27,4%, ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, também apoiador do presidente Jair Bolsonaro, é importante dizer, Eduardo Riedel, do PSDB, que é o sucessor do atual governador Reinaldo Azambuja, está com 23%. André Pucinelli, que liderou todas as pesquisas, todas não, mas a imensa maioria das pesquisas, do MDB, ele está em terceiro com 18,7%. Marquinhos Trade, que era prefeito de Campo Grande, abriu mão do seu mandato para sair candidato ao governo, está amargando a 5ª posição. Vamos dar uma olhada em Minas Gerais, porque esse estado é considerado o estado pêndulo do Brasil. O que acontece lá não é algo científico, mas nenhum presidente eleito depois da redemocratização perdeu em Minas Gerais. Nesse momento, para presidente, vamos ver como é que está. Jair Bolsonaro, Lula ligeiramente na frente com 46,4% e Jair Bolsonaro com 45,5%, no entanto 3% só das urnas apuradas, né, Matheus? Mas como você bem disse, Guilherme, Minas Gerais normalmente reflete como vai ser o cenário nacional na eleição de presidente. E aqui a gente pode ver o que nós que estamos acompanhando a campanha durante esse tempo já imaginávamos que poderia ser um dos cenários possíveis, que é o voto a voto Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro. Aqui, como a gente pode ver, são menos de 4 mil votos que separam Lula de Bolsonaro, num ambiente de quase 400 mil votos já apurados. Apesar de ser pouco, essa diferença mostra que vai ser apertado, Guilherme. Eu acho que vai. Grandes emoções por aí pelo resto das urnas que ainda faltam ser apuradas. Vão ser grandes emoções, fiquem acompanhando na nossa live do Poder 360. E o Romeu Zema aqui tinha, teoricamente, ao menos de acordo com as pesquisas, uma reeleição fácil. Vamos ver como é que tá. 61% para ele e 30% para o Calil, que era prefeito de Belo Horizonte, abriu mão do mandato, assim como o Marquinhos Trade no Mato Grosso do Sul, ele abriu mão do mandato da capital para tentar ser candidato, para tentar ganhar o governo estadual. Até o momento não é o que está acontecendo. Agora tem uma situação curiosa para senador. Vamos ver em que pé que está. Cleitinho, um deputado estadual de Minas Gerais, está liderando a corrida para o Senado com 43,4% dos votos. Alexandre Silveira, do PSD, que é presidente do PSD no estado de Minas Gerais, está em segundo com 32,2%.
e o deputado Marcelo Aro com 21,1. Para concluir aqui esse nosso giro, Matheus, vamos dar um pulinho no estado de São Paulo, o mais populoso e o mais rico do país, para ver como é que estão as coisas por lá, tanto para presidente, quanto para governador, quanto para senador. Vamos lá. Começando por senador, o astronauta Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia do atual presidente Jair Bolsonaro, está com 54,8%, com 2% das urnas apuradas. Em segundo lugar, Márcio França, com 31,2%. Ele é do grupo, ele é apoiado pelo ex-presidente Lula. E em terceiro, Edson Aparecido, apoiado pelo atual governador Rodrigo Garcia. Vamos ver como é que está aqui a situação para governador. Tarcísio na frente, Guilherme. Tarcísio na frente. Aqui vale a gente ressaltar que cada estado tem a sua história. Dependendo do tanto de população que tem cada estado, a porcentagem de urnas apuradas ela importa mais ou menos. Nos estados com menos população, apesar de poucas urnas apuradas ainda, dá pra gente ter um pouco mais de noção, porque aquela quantidade, aqueles milhares de votos podem fazer mais diferença no total. Que é o caso que a gente viu agora há pouco. Do Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso do Sul. Exatamente. Exato. Agora em São Paulo já é o oposto. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 34 milhões de eleitores aptos a votar. Então, quando a gente olha esse cenário de Tarcísio na frente com quase 300 mil votos, é de se levar em consideração, é um indicativo, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte de São Paulo, justamente por ter tantos eleitores lá. Então, dependendo da área que sair, pode ser que haja uma mudança brusca desses resultados. É bom a gente ficar de olho e acompanhar justamente o minuto a minuto. Exatamente. Agora vamos ver, por último, como é que está a votação para presidente em São Paulo, agora com 3% das urnas apuradas. Jair Bolsonaro está na frente de Lula, com 52,8% dos votos, e Lula com 36,9%. Lembrando que são só 3% das urnas apuradas. É uma distância relevante, né? É bem relevante, já dá para ter alguma noção, mas eu chamaria atenção aqui, Guilherme, para o efeito da campanha de Simone Tebet. Como nós vimos, ela está na frente do Ciro nacionalmente, com 4,61 contra 3,09. Esse daqui é em São Paulo. Eu sei, mas aqui no Brasil ela está na frente é um verdade, pontinho. É verdade. Mas em São Paulo, que foi onde Simone Tebet concentrou a sua campanha, por mais que ela fosse do Mato Grosso do Sul, a campanha identificou que São Paulo é o maior colégio eleitoral, tinha a maior cobertura de mídia, onde ela conseguiria a maior exposição, e ela passou a maior parte da sua campanha fazendo eventos em São Paulo. E aqui a gente vê talvez um pouco desse resultado, dela alcançando quase 6% das intenções de voto, com 3% de fato das urnas apuradas, mas se destacando bastante do candidato Ciro Gomes. É verdade, com mais do que o dobro dos votos dele, ainda que isso daí não seja muita coisa se você computa os votos totais, né? E agora, como curiosidade, Padre Kelmon, ele teve até o momento 7.444 votos. O Padre Kelmon, para quem não está familiarizado com ele, foi um candidato inserido na campanha no último momento, quando o presidente do seu partido, Roberto Jefferson, ele é do PTB, foi impedido pela justiça de ser candidato a presidente. Então, Padre Kelmon, que faz parte de uma igreja pouquíssimo conhecida do Peru, resolveu assumir a candidatura a presidente e foi muito criticado durante os últimos debates, como se fosse uma linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro. E por que ele foi acusado de ser uma linha auxiliar? Porque ele fez afirmações bastante elogiosas ao atual presidente e foi extremamente crítico ao ex-presidente Lula. Hoje, você até destacou pra gente no último vídeo, na nossa última conversa um pouco mais cedo, que na saída da votação do Padre Kelmon, ele chegou a indicar voto não apenas nele, mas também em Jair Bolsonaro, o que confirma o fato dele ser uma candidatura auxiliar do presidente, o que não é ilegal, mas pode levantar questionamentos, não é mesmo? Exatamente, e levantou muitos questionamentos, principalmente no último debate, quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Padre Kelmon para questioná-lo, e as questões não foram exatamente um confronto, foi mais ali uma troca de ideia, uma tabelinha, como a gente chama no jargão dos debates políticos. Ele também ficou muito conhecido pelo embate dele com a senadora e candidata do União Brasil, Soraya Tronic, que errou o nome dele diversas vezes. Kelson, né? Até chamou de candidato padre. E durante a sua interpelação ali, perguntou se o candidato padre, segundo ela, entre aspas,
se ele não teria, abre aspas, medo de ir para o inferno, fecha aspas. E isso gerou toda aquela celeuma e a quantidade de memes que nós já conhecemos que o povo brasileiro é capaz de produzir num debate presidencial. E viralizou a frase que ela usou, o adjetivo que ela usou para ele, ela chama ele de padre de festa junina, em referência ao fato de que ele não é ligado à Igreja Católica ou à Igreja Católica Ortodoxa grega. Ele é ligado a essa igreja que a gente mencionou há pouco, do Peru, que é uma igreja pouquíssimo conhecida. Antes da gente encerrar aqui, Matheus, vamos ver como é que está no plano geral aqui no Brasil, os resultados até o momento. Antes da gente partir para 10% das urnas, Jair Bolsonaro mantém a dianteira com 48,3% dos votos, seguido de Lula com 42,8% e de Simone Tebet com 4,5%. Ciro Gomes tem 3,07%. Exatamente. Aquele cenário que a gente falou, da Simone se destacando um pouco mais, com esses 10% aí de urnas apuradas, Jair Bolsonaro se mantém na frente, o que contradiz as últimas pesquisas que davam Lula com 50% de intenções de voto, mas ainda restam 90% das urnas para serem apuradas, então vamos com calma. É um indicativo de que talvez Jair Bolsonaro não vá tão mal quanto estava nas pesquisas, é um indicativo de que talvez estejamos mais próximos de um segundo turno do que se imaginava, mas ainda é preciso ter muita calma em relação a esses resultados. E até o momento a abstenção é de 20,8%, ou seja, basicamente a mesma de 2018. Até o momento, os apelos que os partidos fizeram para que as pessoas vão votar ainda não se fez sentir. Mas lembrando, só 10% das urnas foram apuradas até o momento. A gente tem a imensa maioria das urnas para serem apuradas antes da gente chegar ao resultado final.